Fala aí, Edmundo, tranquilo? Vim trazer mais um livrinho para você, uma leiturinha, quer dizer. Esse é um livro do Luiz da Câmara Cascudo, chama-se Antologia da Alimentação no Brasil. Então ele traz relatos de vários personagens sobre a cultura da alimentação no Brasil. Tem muita coisa, então eu escolhi um textozinho curto, para não ficar cansativo também, porque às vezes pode ficar cansativo para você. Então, vou começar sem mais delongas. Comida eu também gosto, né? Então, esse chama-se Os Charutos do Padre Brito Guerra, de Manuel Dantas, 1867-1924. O sertanejo. Antigamente, apesar da simplicidade da vida do campo, quase nada ficava a dever aos outros povos no tocante aos hábitos de boa sociedade. Famílias havia que se tratavam até com certo luxo. Naqueles tempos, era costume todos os fazendeiros abastados irem anualmente ao Recife fazer compras, de modo que daquela cidade traziam sempre as últimas novidades do vestuário. As festas que celebravam todos os anos no Caicó, no mês de julho, e no Acari em dezembro, eram muito concorridas e notadas pelo luxo e riqueza de traje dos sertanejos. Em outras coisas, porém, os nossos antigos eram um pouco descuidados, a habitação e a mesa. As casas tinham pouco conforto, e o passadio, muito substancial, era simples e servido sem o gosto e o requinte das sociedades cultas, apesar de serem comuns em algumas casas as baixelas de prata. O Padre Guerra tem sido eleito deputado-geral em 1833, quando voltou ao Rio de Janeiro. No ano seguinte, trouxe excelente mobília de Jacarandá, um rico aparelho de jantar, copeiros adestrados nos costumes da corte e preparou a sua casa no Caicó com certo luxo e bom gosto. Entre as novidades que o Padre Guerra introduziu na sociedade caioquense, não foi menor a do charuto, que até então nem talvez de nome fosse conhecido. Conta-se que, à volta do Padre Guerra do Rio de Janeiro, foram visitá-lo dois amigos, cujos nomes a tradição não conservou. O padre mandou-lhes servir-lhes o almoço, e no fim da refeição, depois de atacados com a força de estômagos sertanejos, a carne assada, a galinha torrada, o queijo e outros quitutes da cozinha de um vigário rico, que sabia tratar-se, o criado carioca apresentou aos hóspedes, numa rica salva de prata, dois magníficos charutos. Os pobres matutos ficaram em dificuldades, porque desconheciam o manjar, que, por apresentar em bandeja de prata, não podia deixar de ser uma das iguarias finas do Rio de Janeiro. Convencidos de que se tratava de uma comedoria, foram com choruto ao dente, porém não lhes soube bem o gosto. Recorreram então ao expediente de cortá-lo miúdo e comê-lo com farinha seca. Assim, repletos com tão saborosa sobremesa, voltaram à sala de visitas, onde o padre, o obsequioso, perguntou-lhes: "Então, compadres, almoçaram bem?" "Muito bem", respondeu um deles, "mas aquele doce seco que nos deram no fim era amargo demais. Só com a farinha seca pudemos tragá-lo." Conhecida a natureza do doce, o padre riu gostosamente da forma pela qual seus amigos saborearam o precioso baiano e, ainda hoje, se relembra naquelas paragens o que bem se poderia denominar a história do primeiro charuto no Caicó. Bom, espero que tenha gostado do texto. Só vou ler uma notinha aqui para você rápido. Nota: reproduzido de Homens de Outrora. Sexta Biblioteca de História Norte Rio Grandense. Irmãos Poquende Editoras, Rio de Janeiro, 1941. É uma nota sobre esse padre também. O padre Francisco de Brito Guerra, 1777, falecido em 1845, vigário colado do Caiacó, Rio Grande do Norte, em 1833, tomou assento na Câmara dos Deputados como suplente do deputado José Paulino de Almeida Albuquerque. Eleito deputado-geral, 1834 a 1837, concorreu à vaga senatorial de Afonso de Albuquerque Maranhão
em maio, sendo escolhido senador do Império pela Carta Imperial de 10 de junho de 1837, empossando-se a 12 de julho do mesmo ano. Foi o segundo senador pelo Rio Grande do Norte no Império e o único nascido na província que representava na Câmara Vitalícia. Bom, esse é só um texto que eu vou começar a ler para você. Eu adoro esse livro. Fala sobre frutas, carnes, a mistura da culinária indígena com dos negros, aquele toque todo que dá o Nordeste, né? Então eu espero que você tenha gostado aí, cara. Vamos ver se você me dá um retorno e depois a gente comenta sobre o que você quiser. Abração de mundo.